Fabiano Carrijo, fundador e CEO da Last Wish. E hoje quero te apresentar a nossa plataforma. A vida é feita de vários momentos inesquecíveis, mas também de responsabilidades, que vão além do seu presente. Pensando nisso, criamos a Last Wish, uma plataforma que ajuda a você a planejar o futuro da sua família e deixar tudo organizado para quando não estiver mais aqui. O nosso propósito é oferecer tranquilidade e mais segurança por meio do planejamento familiar e planejamento sucessório. Eu sou do Catiçal de Araçatuba, né? Nós temos as capelas funerárias bem modernas, né? Hoje, na era do eletrônico, nós temos os velórios que passam imagem, passa filme, tem músicas, louvores, né? Então a gente cada dia está aperfeiçoando mais. E quem quiser conhecer, é só ligar no Catiçal de Araçatuba. Sabemos que a vida tem seus mistérios e certezas inevitáveis. Afinal, a vida segue, mesmo quando a nossa se encerra. Já parou para pensar no que acontece após a despedida final? O corpo, ao se decompor, libera o necrochorume, uma substância com produtos químicos e metais pesados e até micro-organismos potencialmente prejudiciais ao nosso planeta e às futuras gerações. Por isso, a Morada do Verde Ambiental apresenta um manto protetor, discreto, prático e essencial. Ele se integra perfeitamente à urna, protegendo o solo e aquíferos do vazamento de necrochorume, além de auxiliar o trabalho dos agentes funerários. Ao buscar um serviço póstumo, não esqueça de perguntar sobre o manto protetor. Morada do Verde, uma escolha de amor, respeito e consciência. A gente ouviu muito o cliente falar: vocês dão desconto no mercado local? Vocês dão desconto para compras online? A gente mostrou que a Lola é muito além do que um clube de descontos no mercado local, numa compra online. Nós conseguimos mostrar para o provedor que ele pode ficar mais próximo do cliente dele, levando produtos de SVA, como telemedicina, como telefonia móvel, com a novidade que está dentro da Lola agora disponível para você. Vai reduzir o nível de inadimplência, vai reduzir o nível de churn, vai aproximar o provedor do seu cliente. Então a Lola não é um clube de desconto apenas. Cada produto que criamos carrega mais do que tecnologia. Carrega respeito, cuidado e propósito. Aqui, cada ligação, cada conversa, cada gesto é feito por pessoas que acreditam no que fazem. Dos bastidores à entrega. Nos movemos por algo maior. Honrar quem se foi e valorizar quem continua nessa missão. Tanarte com você, em cada detalhe. Cuidado em cada despedida. Mais que produtos. Um legado de respeito e amor. Olá, eu sou Costelinha. Com mais de 10 anos de experiência, a Asa Solutions oferece equipamentos de alta qualidade para cremação e incineração, além de serviços de manutenção especializados. Estamos localizados estrategicamente em Várzea Paulista, garantindo agilidade no atendimento. Com paixão, ética e um atendimento diferenciado, buscamos sempre soluções sustentáveis e de alto desempenho. Acesse nosso site www.asasolutions.com.br e conte conosco para levar seu negócio mais longe. Bem-vindos à era da inovação, do conhecimento e das infinitas possibilidades. Somos a Into Softwares, a maior empresa de tecnologia voltada para o setor do luto, levando transformação digital há mais de 20 anos para centenas de empresas no Brasil. Conhecemos os desafios e os potenciais do setor e temos as ferramentas ideais para sua empresa crescer e prosperar. A sede e o polo de inovação da Into está localizado em Barueri, na Grande São Paulo. Em nossas modernas instalações, além de recebermos influentes gestores e líderes do segmento, trabalham mais de 50 engenheiros, analistas e consultores certificados a produzir soluções de alto impacto. E fazemos isto através do iVertex Ecosistema. Uma plataforma composta por sistemas de gestão ERP, CRM, e-commerce, portais do cliente de homenagens, apps, BI e inteligência artificial. Agora você entende que nenhuma outra empresa de mercado poderá levar seu cemitério, crematório ou funerária tão longe quanto a Into Softwares. Into. Você simplesmente sabe. Eu sou a Aline Araújo. Eu sou Alexandre Guimarães. E nós somos o Papo Funerário, o maior portal de notícias e tendências do setor funerário. E hoje nós estamos aqui para mais uma conversa que o setor precisa ter. Mas antes disso, gostaríamos de agradecer muito às empresas que patrocinam, incentivam e que levam informação de qualidade sobre o setor funerário, que faz isso tudo acontecer, na verdade. São essas empresas, vão passar aí na sua tela, tá aqui embaixo também, tá no início do vídeo,
mais uma vez, nosso sincero obrigado. São vocês que fazem com que isso tudo aconteça. Exatamente. E agora nós estamos aqui com um convidado, um querido, na verdade. Nós estamos aqui agora com o presidente do sindicato, a Assembra Sincep, o senhor Cláudio Bentes. Presidente, se apresente para a nossa audiência. Bom dia, Aline, Alexandre e vocês que estão assistindo a gente, um excelente dia. Estamos aqui para ter um papo sobre o nosso setor do luto e esperando contribuir com alguma coisa das minhas palavras para o nosso setor. Com certeza irá, presidente. Exatamente. É uma honra para a gente ter o senhor aqui hoje. Primeiro, aqui. assim, a gente tem que agradecer o senhor. Precisa agradecer, né? Quando a gente pensou em chamar o presidente, nós falamos assim, Aline, será que ele consegue? Será que a gente consegue falar com ele? Porque a agenda Uma dele... agenda, né? Um dia ele tá aqui, um dia ele tá ali. Às vezes, no mesmo dia, ele tá em vários lugares diferentes. Vários lugares, E, exatamente. assim, muito obrigado mesmo, senhor ter topado participar aqui com a gente, senhor participar desse bate-papo com a gente, que é uma conversa entre amigos, como Sim. sempre, né, Esse Aline? papo funerário, né? Obrigado mesmo, senhor ter topado participar aqui com a gente. Não, estamos juntos. A contribuição de vocês para o setor hoje é notória, tá? Porque essa troca de informações, esse network, é o que faz com que o nosso setor cresça. Com certeza. E Legal. vocês, hoje, é uma das pedras do alicerce que nós estamos construindo para um setor melhor, que se comunique melhor com a população e consiga prestar o serviço que a gente tanto deseja para a população do Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado. Que honra. Que honra. Que honra. Que honra. Que honra. Presidente, para a gente já iniciar aqui esse nosso papo funerário, né? Eu gostaria, assim, que nós temos uma audiência hoje que tem nos acompanhado e tem consumido bastante, né? O nosso conteúdo, é o nosso propósito, levar informação com respeito, qualidade. Explica para a nossa audiência, para quem ainda não conhece, não sabe, o que é o Assembra e Sincep hoje dentro do setor funerário, esse sindicato que é tão importante para o setor funerário, mas tem muita gente que pode ainda não saber, não Tem conhecer. muita gente que às vezes nem sabe o que é e a importância que tem, né, presidente? Exatamente. Bom, são duas instituições distintas. Sim. E cada um tem sua atividade direcionada. Um é o Sindicato Nacional dos Cemitérios e Crematórios do Brasil, Sim. e outro é a Associação Nacional dos Cemitérios e Crematórios do Brasil. Tá? O sindicato tem as suas ações institucionais, Sim. né, como dissídio coletivo, Sim. tá? como defesa do setor empresarial. E a outra é a associação. A associação ela é espontânea, os sindicatos são coisas obrigatórias, Sim. tá? E a associação é a defesa dos associados, tá? Onde as conquistas delas só vai para o associado. E o sindicato, não. O sindicato é para todas as empresas que têm o KNAI, cemitério Caramba. e crematório. Sim. Tá? Hoje, esse sindicato também, nós temos mais de 190 empresas já filiadas. Olha. Caramba! E Interessante. quando a gente diz 190, porque muitos empresários têm mais de uma empresa e só cadastra uma única Nossa. empresa, entendi. apenas um CNPJ. Sim. Mas se for realmente trabalhar com os CNPJ de filiais Sim. ou de outras empresas de um grupo empresarial, tenho certeza que seriam Sim. muito mais do que 190 unidades assim filiadas. Filiadas. Caramba. Mas o oficial é isso, temos mais de 190, tá? E estamos aqui sempre para defender o setor do luto, como foi o que Exatamente. aconteceu agora, a Assembra, principalmente, porque quem poderia trabalhar na mudança da legislação tributária era a Assembra e não o sindicato, Sim. tá? Por isso que tem que ter Então dois tem atuações diferentes, Entendi. tá? Então, por exemplo, a associação vai defender o empresário em atividades, vamos dizer assim, comerciais. Sim. Tá? E o sindicato, traduzindo isso bem para a operação. Sim, sim. E o sindicato não, são instituições. Por exemplo, dissídio coletivo é o sindicato que assina. E como não tem muitos sindicatos no Brasil, e não tem, Não tem. porque nós né? temos essa entidade nacional, não tem o sindicato dos cemitérios de Pernambuco, não tem o sindicato do cemitério da Bahia, entendeu?
não tem sindicato do Rio Grande do Sul, um exemplo. Sim. Então, hoje é um sindicato, ele é nacional, onde todas as empresas do Rio Grande do Sul a Manaus são filiadas a ele. Então, Caramba. hoje, Nossa. eu como presidente do Sindicato Nacional, eu assino todos os dissídios coletivos ou Caramba. entrega procuração Sim. específico para um dirigente local da região para fazer a negociação do dissídio. Então, são atividades distintas. Sim. E é por isso que a gente convida, tá? Você que tem um cemitério, tem um crematório, venha se associar ou ao sindicato ou à Assembleia, e o melhor de todos é aos dois, É os porque dois. são atividades distintas Entendi. na atuação. É bom o senhor falar isso, porque quando fala a Assembleia CICEP, né? A gente pensa que é um trem só. É. Bom, eu mesmo pensava. Eu pensava também Eu assim, a pensava que era um Assembleia trem só. CICEP, então é E bom às vezes a essa gente fala explicação. rapidinho, é sempre sincero. É. Parece tudo que é uma... Parece que é uma só, então é importante Verdade, para verdade. nossa, para você que está aí nos assistindo, são duas instituições Diferentes, com distintas, atuações com atuações diferentes. papéis diferentes. E para você que tem um crematório, que tem um cemitério, Sim. né, igual o presidente falou, é interessantíssimo e importante se associar, não é isso? Exatamente. É importantíssimo. E outra coisa mais, a associação abriu nas suas condições Sim. também para as funerárias. Oh, que legal. Tá? Nossa. Então, as funerárias pagam a metade do valor da associação, Sim. tá? Ou do sindicato. Ela pode se associar porque nós temos muito curso, muito treinamento, Sim, sim. uma representação forte, tá? Porque ele é Brasil, ele não tem a dúvida que uma associação nacional tem mais força que uma associação Sim. estadual, como o sindicato nacional tem mais força Com toda certeza. do que a É a estadual. nível Brasil mesmo. A nível né? Brasil. Nós somos ligados à FEComércio de São Paulo, Caramba. que é uma instituição fortíssima, Sim. talvez a federação mais forte do sim, Brasil, sim. que está ligado a serviços, tá? Turismo. Tal. Então, a gente faz parte de um dos sindicatos que trabalha. Nós votamos lá. Tá? Então, essa ajuda na reforma tributária, a defesa agora da questão do horário, que está essa luta agora, se vai ser Verdade. 4 dias, 3 dias, Seis tal. por um. Nós somos Verdade. muito pequenos para brigar por isso. Sim. Então, a FEComércio vai brigar pela gente. Tá? Então, venham se associar. E a funerária também pode se associar num preço diferenciado. Ela não vota, mas ela participa igualmente Sim. de todos os benefícios Olha que isso. a associação E tem tem. um poder de representatividade absurdo, igual, né, presidente? igual. Sim. Tá? Muito bom. Caramba, que legal, que legal. Presidente, eu imagino assim, que assim como nós, o senhor também não tenha nascido num cemitério. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para as pessoas. O senhor é engenheiro por formação, né? Sou engenheiro. Como é que o senhor veio parar no cemitério assim? O cemitério pertencia ao meu sogro Sim. e ao sócio dele, meu sogro Mário Forte e o sócio dele, Geraldo Sampaio. É um cemitério de mais de 50 anos. Caramba. Foi fundado em 1973, Nossa. Caramba. tá? E estava em Maceió. Sim. E o que aconteceu? Eles iam vender o cemitério. Estava numa fase muito difícil os cemitérios, porque o cemitério é um bom negócio, mas quem está lá sabe que demora muito o retorno, porque é de longo prazo, é muito investimento para um retorno Exatamente. lento, tá? Sim. E as pessoas que acharem que vão colocar um cemitério e vão ter um retorno rápido e imediato, refaça seus cálculos para não ter uma decepção. Ele pode ser um bom, Então, a excelente quebra de negócio. expectativa. É Expectativa. verdade. Ele é um bom negócio de longo prazo, Sim. mas é um ruim negócio de curto prazo, tá? Então, com isso, eles iram vender. Minha sogra interviu, não deixou eles vender e bom passou que o para a segunda. fez, né? Não há dúvida sobre isso. E aí assumiu a segunda geração. Eu como diretor já, Sim. entendeu? Minha cunhada, meu cunhado, o filho de um sócio, desse sócio Geraldo Sampaio também. E estamos há 25 anos a segunda geração tomando conta dessa área. Caramba. E, como eu disse, era um cemitério, e nós assumimos no ano 2000, eram 6 funcionários com o cemitério. Hoje nós estamos com 4 cemitérios, um plano funerário e 460 funcionários nesse período. Que a gente Em fez. Alagoas, né? Que Tudo em Alagoas. Maceió,
Nós temos 2 cemitérios em Maceió, um cemitério em Arapiraca, que é a segunda maior cidade, um em Palmeira dos Índios, que é a terceira maior cidade, e outro em São Miguel dos Campos, que acabamos de inaugurar, que também é... Ah, tá fresquinho, Não, novinho. foi dia 15 agora de Nossa, maio. realmente. Saí da inauguração para vir para cá. Olha aí. Tá? Olha que o senhor fala de inauguração de cemitério, eu lembro muito daquela novela, gente. Como é que chamava a novela? Que o prefeito... Bem Amado. O Bem Amado. Olha, esse é um dos tabus. Porque esse é um dos muitos... E eu acredito que existe um grande preconceito Sim. tá, nessa área, porque associam muito a questão do cemitério ao prefeito que tentava inaugurar. Tá? E as pessoas têm um medo de ficar assim com a pecha de Odorico Paraguaçu. E era uma novela fantástica, tá? E aquilo só era uma caracterização de uma região do interior. Sim. Mas nós somos empresários com Exatamente. responsabilidade, geramos empregos muito. Muitos Nós trabalhamos empregos. 24 horas por isso, todo o setor do luto, não só o cemitério, Sim. funerária, tá? E isso é importante. Nós estamos junto da população no momento mais difícil. Nós somos um tá? serviço essencial, Totalmente. de verdade, né, presidente? Não tem nem... Totalmente. É indiscutível, né? É uma questão indiscutível mesmo. O serviço essencial, na pandemia, mostramos e fomos chamados para isto, né? Você vê que o setor do luto privado não colapsou, Verdade. atendeu bem os cemitérios, as Verdade. funerárias, Sim. tá? A gente viu países evoluídos da Europa colapsando Sim. toda a área funerária. Sim. No Brasil, não, porque nós somos hoje profissionais com competência, com dedicação e com empatia com o nosso cliente. Que o nosso cliente, na realidade, não é o morto é o vivo. É o vivo. Exatamente. É o vivo. Exatamente. Então, não tenha dúvida que nós trabalhamos todo o setor, de todo Caramba. cemitério, crematório, funerária, planos, tá? Pensando sempre no nosso, na melhor prestação de serviço possível para o nosso cliente. Caramba, que legal. Presidente, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, a gente tem percebido o seguinte, que o setor tem cada vez mais se profissionalizado, o setor tem cada vez... a gente tem notado uma mudança que antigamente, assim, eu não sei nem se a palavra certa é essa, mas antigamente o nosso setor vivia meio que à margem, assim... Era muito desconhecido, se tinha pouco estudo, se tinha pouca coisa. A gente vê que a mentalidade do empresário funerário está mudando cada vez mais. Está se transformando, Está se né? transformando, na verdade. O senhor tem essa percepção também? Tenho. Eu acredito que a atuação das instituições como a Assembra e Sincep e outras, tá, tem levado a isso. Sim. Tá? O foco principal do Sincep e Assembra é educação, é treinamento, tá? É preparar profissionais. Sim. A Assembra e o Sincep têm os cursos através da LAB, né? Que é levar conhecimento para suas empresas. Sim. E levar os seus funcionários, tá? E precisamos, tá? Cada vez mais. Por quê? Porque você vê nos Estados Unidos e na Europa, você não abre uma funerária ou um cemitério de uma hora para outra. Você tem que estar qualificado para ter. Você tem que ter um certificado para poder trabalhar no crematório. A gente funerária tem que ter certificado, Certificado, né? Não é só eu ter um ponto aqui de esquina e botar uma Isso. placa Não funerária X, não. Não é isso. Entendi. Tá? E nós estamos partindo para isso. Vai ser uma evolução. Sim. Tá? Hoje, na Fundação do Cabral, entendeu a parceria que a Fundação do Cabral é inquestionável, Sim. né? Sim, sim. É a 5ª maior escola de negócio do mundo. Hoje o Sincep e a Assembra fez uma parceria com ela. Nossa. Caramba, que legal. Nós- O nível disso. Todos os palestrantes, a maioria, não dizer todos, mas a maioria dos palestrantes dos nossos encontros, porque o Sincep e a Assembra tem 2 encontros por ano. Por ano. Tá? Um é o fórum, que vai realizar agora 26 e 27 de Exatamente. junho, Sim. e o outro é em dezembro, início de dezembro, que vai ocorrer em Fortaleza. Encontro nacional. O Encontro Nacional vai ser em Fortaleza, tá? E o daqui de São Paulo sempre é no Blue Tree, da Uhum. Faria Lima, tá? Já está praticamente esgotado
Caramba! as inscrições, Nossa. porque nós estamos levando conhecimento da Fundação do Cabral, que era um custo alto, Sim, era muitas vezes inacessível às pequenas empresas e sim, médias, sim. e através dessa nossa parceria que nós fizemos com eles, estamos trazendo conhecimento de alto nível para os Exatamente. gestores e para os seus líderes dessas empresas que participam da Assembra Sincep. Então, nós Caramba! voltamos a falar, se não é associado, A importância disso, né, presidente? A se importância associe. E se Exatamente. você já é associado e não está participando, você está Tá perdendo perdendo. grandes oportunidades de melhorar o conhecimento e troca de informações com todo o grupo que Caramba! participa. O Assembla, o Lab, né, tem curso o ano inteiro e para todos os, tem Todos os segmentos todos da os empresa, na segmentos ali que verdade, a né? empresa precisar, tem curso, não é isso? Eu estava olhando lá o Exato. site. Tem curso de finanças, tem curso de psicologia, tem curso de vendas, E dessa tá? parte eu gosto, que eu É. sou do comercial. Tem curso de retenção, Legal. porque hoje Importantíssimo. o que Importantíssimo. acontecia antigamente, né? Falava venda por venda. E Às não é. vezes eu vendo e o trem escorrendo aqui, né, Isso. presidente? Não adianta vender e não reter. Não reter, Tá? exatamente. É. Hoje a gente sabe que é muito mais difícil reter, tá? Sim. Porque depois que você está dentro de casa, as ofertas que tem, Ah, é as absurdo. informações para você sair da sua empresa e para um preço menor, mas que não vai apresentar um serviço que você apresenta, Exatamente. você tem que olhar a sua carteira para dentro. E hoje, vender sem retenção não adianta. Não adianta. É melhor vender menos, mas que retenha. Sim. O custo de venda hoje é muito alto. Sim, sim. É mais fácil reter do Com que certeza. E o vender. custo de uma nova venda ela É. é infinitamente maior do que você segurar aquele cliente que já está ali na sua base. É. É muito maior. O nosso é diferente. Ninguém acorda diz assim e fala para a mulher de manhã, às 8 horas da manhã, acorda que nós vamos comprar uma urna funerária ou vamos comprar um cemitério. Não é isso. Não tem isso. né, não. Exatamente. É uma venda, vamos dizer assim, de prevenção, Sim. é uma venda de consciência. O Brasil, se você olhar os números de seguros, o Brasil é o pior país em número que tem de Caramba. seguro da América Latina. Não é da Caramba. Europa Nossa. só. Se você pegar Argentina, Chile, Peru, Colômbia, tem muito mais o seguro Sim. como prevenção de manter uma renda para a família que ficou. Então, tem muito mais consciência dessa prevenção do que o Brasil. Caramba. Tá? E o nosso produto nada mais é que seguro, Sim. É uma que é uma prevenção. prevenção. Sim. Tá? Exatamente. Sendo que a gente já faz atividade, fim. A seguradora é remuneratória em dinheiro, Sim. mas quem vai enterrar? Quem vai fazer o seguro? Ou, desculpe, quem vai fazer o serviço funeral? Sim. Essa prevenção, nós somos na atividade final. A seguradora é indenizatória. Então, são complementares. Tanto é que as pessoas têm seguro funeral nos bancos e têm plano funerário também. Exatamente. Porque ele só vai receber aquele dinheiro daqui a 30, 60, 90 dias. Sim. Sim. Mas o óbito tem que ser resolvido em Na hora. 24 horas. Na hora. E nós estamos com capacidade suficiente para atender. A Exatamente. prova maior foi a Covid, Sim. e como o Faltei falou, não houve colapso nas atividades. Todas as funerárias do Brasil atenderam 24 horas e amenizou muito o sofrimento da nossa população naquela época, né? Muito bom. Fizeram um belíssimo trabalho. Com certeza. E aproveitando aí, falando dos cursos, e agora o Assembla tem o Comitê PET, né? Também. Então, fala um pouquinho para o pessoal aí sobre o Comitê PET. É exatamente o que aconteceu. O Comitê PET veio originário, tá? Do que a gente é crematório, Sim, de humanos, na maioria, mas, como eu falei, hoje tudo é verticalizado. sim. Todo mundo que tem cemitério, a maioria hoje, quem não tem, está procurando ter o seu crematório, então tem Exatamente. cemitério, tem crematório, tem a sua funerária, tem seu plano funerário e vai ter também o seu crematório PET PET. e seu plano PET. Sim. Sim. Isso é uma tendência Sim. de decisão empresarial, Sim, sim. tá? Mas hoje, antigamente, quando eu assumi como segunda geração há 25 anos atrás,
pouquíssimas empresas tinha cemitério, e Verdade. tinha plano e tinha crematório juntos. Era um muro que se fazia. Ou eu tenho um, eu É. tenho o outro, ou eu tenho... Exatamente. Ou tinha cada um na cemitério, sua. cada um na sua. Isso acabou e vem acabando cada vez Sim. mais, tá? Então, o crematório, esse comitê PET surgiu de uma necessidade de... São especificações diferentes, Sim, porque é PET, não é humano, não é humano, é outra. e percebemos exatamente que, para a gente melhorar esse conhecimento, troca de informação, vamos criar um comitê PET. Olha aí. E estamos em início de formação, não está estruturado ainda, Sim. ele está montado, Sim, mas estamos num processo de estruturação. estruturação para atender quem quer participar. Então, se você tem um crematório PET, não tem cemitério, não tem funerária e está querendo aumentar o conhecimento e contribuir para o setor, tá? Venha para o Conde, converse com a Tati. Tati é a nossa diretora-geral, muito eficiente, muito prestativa, Com muito certeza. solícita. Quem conhece sabe disso. Com certeza. tá? Nós conhecemos É. muito bem. Conhecemos muito bem. E assim, precisamos, até dando um parênteses aqui, presidente, precisamos primeiramente agradecer a senhora Tatiana Iso, Exatamente. que assim, sempre foi muito solícita com a gente, sempre foi Sim. muito carinhosa, um amor, como sempre. Parabenizar também, se eu estava falando dos eventos, a gente participa muito de Nossa. evento, né, Aline? E os eventos lá sempre, assim, sempre é uma coisa absurda, assim, tanto na questão de conteúdo. Geralmente, quando eu vou para uma palestra, eu levo um caderninho. Quando eu vou para a palestra da Assembly, eu levo 2. Que é anotação de anotação, dado o nível do conteúdo, assim, a curadoria de conteúdo Verdade. que vocês têm é absurda. E a organização do evento em si também Sim. é uma coisa fantástica, fantástica. Aproveitando, presidente, a gente tem visto que muita coisa tem mudado, assim, a gestão estratégica das empresas, a gente tem notado muito que tem tido cada vez assim, um atendimento mais humanizado, a gente está caminhando para tornar um setor melhor em serviços. Sim. Qual que é o papel assim da Sembra Sincep nisso, para o empresário que está lá distante, lá sozinho, no Olha, interior? treinamento, Sim, conhecimento. sim. Tá? Antigamente, e a gente sabe disso, era tudo papel, livro e Exato. entregue. Sim. Hoje, Uhum. os meios de Que é a coisa bem de comunicação escola mesmo. ficou fácil chegar. Sim, Então, os cursos estão gravados, as palestras estão gravadas, vai para as redes sociais. Então, é possível chegar no interior do Amazonas, no interior de Alagoas, interior da Bahia. Então, não é mais desculpa a falta de conhecimento, não ter acesso. sim. É só procurar e ter proatividade que vai chegar essa informação. E também eu entendo o seguinte, que nós, Sim. o Sincep e a Sembra, tem a Sim. responsabilidade de tentar e vamos lutar para melhorar o nível, tá? O nosso setor já foi muito descriminalizado antigamente. Tá? Muito mesmo. Sim. A palavra papa defunto Nossa! era uma palavra que incomodava. Exatamente. E a gente tem que ser realista, Sim. tá? As pessoas não sabem que a gente gera emprego. As pessoas não sabem que nós somos grandes geradores de empregos 24 horas por dia, que nós somos pagadores de impostos, nós somos empresas Receita. de receitas, tá? Nós temos importância, não, porque nós estamos atendendo o cliente no pior momento dele. Sim. Então, o cliente pagou 20 anos um plano e que naquele momento nós não podemos ter erro, porque ele pagou 20 anos sem usar. Exatamente. E quando você vai usar, não pode ter falha. Nenhuma. A experiência Não tem do conserto, cliente né, presidente? não tem conserto. Não tem conserto. A régua de relacionamento com o cliente que a gente tem que ter Sim. tem que ser constante. Sim. E esse é o papel da Sembra. São as labs, são os treinamentos, são as monitorias, são os cursos que estão cada vez mais elevando o nível Sim. para... Elaborados. Eu alcancei, há 25 anos atrás, que a maioria das funerárias
eram ainda em carnezinho, que ia na porta da pessoa receber. Sim. Não utilizavam títulos registrados do banco. Sim. Hoje tem que ser código de barra, não tem mais. É Como é verdade. que fica fora do Não tem sistema? como, Não tem. Não tem como. Então, as empresas que não são ainda sabem que estão acabando isso não vai poder, tá? Cada vez mais o cliente quer transparência, Exatamente. cada vez mais. E você tem que se digitalizar. E sem Tá. contar também, presidente, que é o seguinte, hoje a gente tem um mercado extremamente competitivo. Sim. Se eu não caminho aqui numa linha de melhorar os meus serviços, capacitar os meus profissionais, melhorar os meus produtos, eu tenho, às vezes, um vizinho aqui na minha cidade que, se eu não ficar esperto, vai tomar meu cliente. Não é isso? Não tenha dúvida disso, tá? A concorrência cada vez está maior, Sim, tá? O Brasil é dividido em várias regiões. sim. As leis do setor do luto, elas são municipais. Sim. Então, não é uma lei federal, não é uma Sim. lei estadual, é municipal. É municipal. Então, a lei de Sorocaba, a lei de Campinas não é igual à lei de Maceió, nem a de Fortaleza, nem a de Manaus. Sim. Então, cada um tem sua característica. Por exemplo, no Nordeste, não existe concessão para funerária. Caramba. Você quiser botar uma funerária, você bota amanhã. Você vai na prefeitura, faz inscrição, vai na junta comercial, Sim. vai na prefeitura e você está com a funerária aberta. Na região São Paulo, a maioria são concessões, tá? Mas a lei federal diz, mas não é a prática. A lei federal pode dizer, mas o Nordeste inteiro, o Centro-Oeste, grande parte do Brasil, não é dessa forma, tá? Então, a gente tem que estar olhando as Aquele leis que, como municipais. diz meu avô, tá só no papel, né? A hora que chega lá na prática é outra coisa. É outra coisa. Entendi. Então, o empresário que está de São Paulo, se ele for querer botar uma filial no Nordeste, ele sabe que vai concorrer, por exemplo, Maceió tem 60 funerárias. 60 60 funerárias? funerárias. Caramba! Todas trabalhando. Caramba! Recife são 120 no mínimo. Nossa. Fortaleza, não sei quanto. 120 funerárias? Então, imagine Caramba. como a concorrência é forte. Sim, muito forte. Nossa. Aqui em São Paulo não é dessa forma. Sim. Aqui são mais restritas, porque existe uma concessão. Quem é que está errado? Eu não sei. A legislação municipal é que diz. Sim, sim. Tá? Exatamente. Eu só sei o seguinte, cada vez mais vai ter pessoas querendo entrar Nesse mercado. na área do mercado, tá? Por quê? Porque cada vez o Brasil é mais difícil gerar renda e cada um vai atirar para qualquer lado, Sim. tá certo? E o que precisamos? E aí sim, foi aquilo que você falou no início, que não pode qualquer um abrir uma funerária ou abrir um cemitério. Tem que ter qualificação. O caminho vai ser no futuro, que para abrir um cemitério, você vai ter que ter um curso de gestor de cemitérios. Você vai ter Caramba. crematório, você vai ter que ter um curso de gestor de cremação. Se você botar uma funerária, vai ter Exatamente. um curso de gestor de funerária. Isso vai ser 1 ano, 10 anos, 20 anos, não sabemos. As leis mudam rápido. Sim. Tá? O Congresso Nacional hoje ele está querendo dinamizar algumas coisas, tá? E a gente não sabe. Vai depender dos políticos que a gente elege, tá? Que vão fazer o futuro do Brasil. Não tenha Já vamos dúvida aproveitar que a gente está nesse assunto, né? Aqui falando já que você falou do Congresso. Nós temos uma pergunta, assim, a gente tem aqui alguns tópicos que a gente gostaria de tratar, e um deles é sobre a reforma tributária, disso. Sim. né? Que a gente gostaria de Que, conversar e... falando bom português, vocês fizeram um belíssimo Isso. trabalho. Então, nós presidente. gostaríamos de Um saber o belíssimo seguinte, trabalho. conquistas, articulações e quais são os próximos passos para a nossa Uau, pergunta audiência. boa. Vamos lá. Quando a Assembleia CICEP percebeu que a reforma tributária ia entrar em pauta no Congresso Sim. Nacional, nós começamos a trabalhar nisso. Por quê? Hoje existem empresas do Simples, que cada vez vai ser mais apertado para deixar de ser simples. Sim. O governo precisa arrecadar, essa é a verdade. O governo não vai fazer reformas estruturantes para deixar de arrecadar. né? Ele é ao contrário, ele vai fazer sempre reforma Com certeza. para aumentar receitas. Dá aqui o meu. Isso. Não vamos se iludir nisso. Sim. Então, o Simples tende a ser cada vez mais difícil você se enquadrar
no Simples, porque vai pegar famílias inteiras que tem mais de uma empresa no Simples e vai apertar. Isso é público notório, só quem quer se Com iludir certeza, né? sabe que isso não vai acontecer. A empresa do lucro presumido tem um custo de impostos no consumo, que é o ISS, o PIS e o CONFINS, de 8,65%. Caramba. Começa assim qualquer empresa que está no lucro presumido. Sim. As empresas do lucro real têm 14,65%, porque é 5% de ISS, 7,6% de CONFINS e 1,6% também de PIS, que totaliza 14,65%. Sim. Iria tudo passar para 28%. Nossa! Tá? Nossa! Então, é um aumento para quem era do Simples. Não entrou, o Simples ficou de fora da reforma tributária. Para quem era do lucro presumido, ia crescer 208%. Caramba! E quem era do lucro real ia crescer mais de 100%. Nossa. O nosso cliente não ia absorver. Não como, venha dizer, não tem como. Tá? O senhor falando aí esses 28%, presidente, só para me entender. Por exemplo, vamos supor que eu vou repassar isso para o meu cliente. Eu tenho um plano funerário de R$100. Se eu fosse repassar isso diretamente para o meu cliente, ele ia ter que pagar, em tese, quase R$130. Exatamente. Caramba! Porque você hoje, com R$100, você ia pagar R$28 só de impostos Caramba! para cada plano. Caramba! Tá? Então, com isso, a gente percebeu. Não foi na Câmara foi aprovado, na Câmara dos Deputados foi aprovado com os 28. Foi aprovado dessa forma. Sim. Quando chegou no Senado, que podia fazer revisões, foi onde a gente percebeu, contratamos um advogado, o professor Heleno Torres, tá? Um jurista de renome nacional, e ele fez o parecer colocando a gente, mostrando que nós somos serviços essenciais. Sim, sim. E como serviços essenciais, teria o direito, por analogia, na questão apenas tributária, isso é bom dizer, apenas tributária, igual saúde e igual educação, tá? Onde tem um desconto do 28% para 60%. Com isso, cai para 14%. Sim. Tá? Então, ia deixar de ser de 28% para 14%, mais ou menos, a nossa coisa. Caramba. E aí seria absorvível pela população. Sim. E a gente teria como absorver. Mas lutamos, conseguimos 16 senadores assinando essa Nossa, proposição. Que movimentação! Gente. Todos os 16 senadores da CCJ, porque naquele momento, como era uma revisão, Sim. não adiantava ir para plenário do Senado. Sim. Era da CCJ do Senado. Tá? Foi um recorde de senadores assinando. Nenhum outro setor conseguiu tanto apoio de senadores, do PT ao PL. Porque o nosso pleito era sensível. Sim. Tá? A população pauta que chama a atenção de todos. Chama atenção. E com isso a gente conseguiu aprovar no Senado. Caramba. Voltou para a Câmara, também não houve veto à nossa solicitação e foi para o presidente da República, que aprovou sem veto. Então, hoje, a lei foi aprovada, ela tem um período de transição, começa a funcionar em 2026 e até 2028 ela estará totalmente implantada no Brasil, que é para as empresas se adaptarem, a Receita Federal também se adaptar a sistemas de comunicação. E qual é a vantagem? Essa nova lei aprovada, que é a lei da reforma tributária, tá? Nós vamos poder também absorver crédito dos impostos. Então, quando a minha funerária compra uma urna de uma empresa, e eu comprei 100 mil em urnas, os 100 mil em urnas naquele período, 28 mil é de impostos. Esse 28 mil de impostos que eu paguei, eu vou abater do imposto que eu vou pagar. Então, com isto, com esses créditos de impostos, nós vamos, a alíquota real que ficou aproximadamente de impostos finais que a gente paga, caiu para 8,60. Porque eu estou absorvendo créditos. Tá? O empresário que você está me ouvindo, converse com o seu contador, tá?
converse com o CICEP, com a Assembra, que a gente explica melhor. Eu Sim. tenho tabelinhas bem simples, tá? Por isso que foi para 2026, que a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Sim. Então, com isso, a gente vai conseguir pagar menos impostos do que pagava antes, tá? Então, talvez até aquela empresa do Simples, que ele procurava no Simples para pagar menos impostos, seja melhor ele ser optante agora, não mais do Simples, mas entrar pagando o imposto que é o IBS e o CBS, porque ele vai ter esses créditos para serem absorvidos dos seus insumos. Caramba. E ele vai pagar, porque a empresa do Simples hoje paga a média de 14%. Sim. Vai pagar só 8%. Caramba. Então, talvez seja melhor. Sim. Converse com o seu contador. Estamos passando uma fase nova. Os contadores estão estudando. Sim. Vamos ter dentro da Assembra, dessa reunião do Fórum de junho, o professor Valadares, da Fundação do Cabral, explicando todos e tirando dúvida Legal. de todas as informações Olha. sobre Nossa. reforma tributária, porque realmente hoje é uma incógnita, Sim. porque estamos numa fase de transição. Mas esse número que eu falei é real. Tá? Caramba. Então, foi uma vitória que nós conseguimos e foi muita luta. Os senadores Eu e o imagino, Congresso não tem dúvida. não se tem sensibilizaram Sim. para. Tá? E vamos a isso. Tá? É questão tributária apenas que a gente está falando. Legal. E isso pesaria na sobrevivência das empresas, Sim. porque elas não iam conseguir repassar para o cliente 28% a mais de impostos. Né? Não, e assim, dá para ver que isso foi um trabalho tão bem feito, tão bem conduzido, gente, que para você conseguir fazer 16 senadores, Sim. senador da República que é quase um presidente, é Exatamente. intocável, assim, são as pessoas mais difíceis de você conseguir aprovação. Vocês conseguiram de 16. O tão bem conduzido esse projeto todo foi, né, presidente? E assim, só para me entender de fato, para ficar no bom português, nós saímos aqui de 30, caímos para 14 com o trabalho da Assembra e com mais empenho ainda, ficamos na casa dos 8. Exatamente. Tá? Caramba! É uma luta e quem faz conta percebe logo Sim. o quanto isso vai ser importante para a sua empresa. Não, Né? não tenho dúvidas disso, Com né? certeza, Que né? legal. Caramba, que legal. Muito bom. Muito bom. Espero parabéns que tenha ficado bem claro aí, né, para Exato, nossa parabéns audiência. pela boa condução disso tudo, que a gente não tem dúvida que foi muito bem arquitetado, até pelo nível de pessoas que envolvem nisso, né? Não foram muitas pessoas, tá? Sim. Isso não foi meu papel apenas. Sim. Tá? Muitos empresários Imagino que sim. ajudaram, foram a Brasília, fazendo seus contatos políticos. Tá? Seria injusto até nomear aqui, para não deixar alguém de fora. Uma mobilização, Uma mobilização, né, tá? De muitos que foram a Brasília. Nós passamos praticamente um ano Caramba. Nossa. indo a cada uma vez por mês a Brasília, no momento mais próximo Sim. da aprovação, toda semana, de Caramba. terça a quinta, com equipe de associados, tá? Mayra, Rolandinho, Nelinho, Vilton, muita gente, Muita tá? gente, Eu várias não quero mais, para não me deixar aqui numa situação de esquecimento, tá? Esqueceu de mim, Esqueceu de mim, o Raimundinho foi papel fundamental, Legal. tá? Mas muita gente que apoiou, que entendeu, Sim. e essa é importante dar sempre sincero. É a mobilização. Ninguém sozinho. Não tem empresário forte, ou zelo, ou quartel sozinha, Sim. iria chegar e ia conseguir isso. Sim. É a mobilização, é a união, é a força da Assembleia do Sincep. Por Legal. isso que eu volto a falar. Venha, empresário, você pode, não importa o seu tamanho hoje, você vai crescer e você precisa estar na Assembleia do Sincep. Caramba, que legal, presidente. Que legal. Muito bom. Exatamente. Presidente, a gente queria falar de um outro tema aqui. O tempo passa bem rápido, mas não dá tempo da gente... Tem até uma música que fala assim, quando a conversa é boa, o tempo logo passa. O tempo logo passa. Sobre o panorama atual da infraestrutura funerária do Brasil, como que está isso, presidente? Olha, você veja, e vocês, o nível que estão hoje as nossas centrais de velórios e as nossas capelas. Sim. Tem umas que é até mais bonita que muitas clínicas, na verdade, né, Isso, presidente? é verdade. Então, a população não quer mais ficar no local. Sim.
Ela não quer pagar um plano funerário porque aquele é mais barato e eu vou ficar em qualquer canto. Sim, Não é, exatamente. tá? O preço não é o mais importante, Sim. tá? A gente entende que todo mundo tem que trabalhar, tem que entregar um produto digno Sim. à população que confia em você. Porque o nosso setor talvez seja o que mais é plano de saúde, que você paga por 10, 20, 30 e reza para não usar, porque todo mundo quer ter saúde, Sim. da mesma maneira que é o plano funerário. A Exatamente. gente paga 5, 10, 20 anos e não quer usar. Exato. Mas é uma realidade. A doença é até uma opção, mas a morte não é uma opção. Exatamente. Né? Então, um dia vai ocorrer. Então, um dia nós vamos ter que entregar o serviço. E quando entregar o serviço, nós não podemos mais entregar De qualquer num local de qualquer forma. Então, as funerárias, olha os carros luxuosos que eles Nossa, estão. verdade. Tem algumas que tem até limusine, Limusine, presidente. tá? Olha os carros. Olha, antigamente a gente sabe disso, porque era aquela história antiga do Papa defunto. Exatamente. Era um cara com a calça jeans fubenta, uma sandália havaiana. Sim. Isso não se passa hoje. Não. É inadmissível. Sim, sim. Isso prejudica. E eu acredito que eu nem sei se tem mais desse nível. Não acredito mais. Provavelmente não deve existir. Não deve isso mais. existir mais. Verdade. Porque até esses que eram os Sim. mais antigos perceberam que não vai funcionar desse jeito. Sim. Tá? Então, olha o nível das capelas, olha o nível. Hoje tem cafeterias de luxo dentro da central de velório. Exatamente. Tem floricultura de alto nível. Sim, O atendimento personalíssimo sim. que a população recebe. Então, isso não é custo, isso é investimento para você reter a sua carteira. Então, empresário, renove sua frota, compre material de alta qualidade, porque esse cliente vai continuar com você. Não tenha dúvida, Caramba. tá? E isso que o senhor está falando é tão importante que recentemente eu fui visitar uma tia minha lá no interior de Minas e lá tem uma funeráriazinha assim muito pequena, funeráriazinha da cidade. E aí eu vi o motorista deles, isso que o senhor está falando, assim, chega em todos os lugares, né? O motorista deles, presidente, tava com aquele chapéuzinho assim, parecendo de piloto de avião, sabe? Bonito, o uniforme bonito, assim. Então, ou seja, tá todo mundo entendendo que o serviço tem que ser prestado cada vez com mais qualidade, eu preciso cada vez entregar um serviço melhor para garantir que o meu cliente esteja comigo. É isso mesmo. Esse é o maior exemplo, você está dizendo, no interior. A funerária Né? lá no interior de Minas. E já percebeu que não Exatamente. vai sobreviver, Exatamente. tá, com uma má prestação de serviço. Sim. E a gente sabe também o seguinte, eu não sei aqui em São Paulo, mas os números mostram isso, que com a pandemia para cá, cada vez mais as visitações em cemitérios têm diminuído. Sim. Eu tenho percebido isso também. E que o tempo de velório também tem diminuído. Sim, verdade. Então, você, empresário, tem que entender que se antes tinha um velório de 10 horas, 14 horas, 24 horas, e hoje está reduzindo a 2 horas, 4 horas, 6 horas. São Paulo aqui não pode enterrar à noite, às 18 horas fecha o cemitério. Então, está havendo uma mudança Né? Sim. que o empresário do setor do luto tem que se adaptar. Tá? E com isso, ele tem que dar o melhor serviço no menor curto Nesse prazo de período. tempo. Eu Tá? preciso gerar a melhor experiência ali Sim. naquele tempo que eu tenho. Isso. Você vê, os Estados Unidos, a gente vê no cinema e na literatura que os velórios duram 3 dias, 4 dias. Sim. E tal. Sim. O nosso não, ele falece hoje, ele já quer enterrar hoje, Exato. no mais tardar no outro dia. Exato. Então você tem rapidamente e curtíssimo tempo para entregar o melhor serviço para ele. Sim. Então, cada vez mais temos que se especializar, tá? Porque quando você tem tempo para preparar, é fácil. Sim. Mas você ter 6 horas para pegar um corpo Nossa. num hospital ou numa casa, levar para uma sala de tanatopraxia, preparar o corpo, levar para o cemitério, cuidar do velório, cuidar da família e ainda fazer o enterro no mesmo dia, tem que ser profissionais de altíssima qualidade. E, na Então, verdade, tem que ser treinamento um e artista também, né? É um artista. Ele tem que se virar
nos 30, vamos dizer assim. Né? Exatamente. E a gente até conversou com uma outra pessoa, numa outra entrevista que a gente teve. Se eu não me engano, acho que foi o Alex que falou o seguinte, que o número de serviços que a gente presta aqui no Brasil é muito mais serviços em muito menos tempo. Menos tempo. Por exemplo, você vai na América, você vai na Europa, eles têm, às vezes, dias e dias um evento, e dias né? para preparar aquilo. Às vezes, até encomenda uma urna personalizada na fábrica que vai dar tempo de chegar. A gente não tem isso. A gente tem 6 horas, 8 horas, 10 horas para fazer isso tudo. Então, assim, o brasileiro é um artista no que se diz de prestação de serviço. Não tenha dúvida, tá? E esse prestador de serviço do setor do luto, e a gente fala isso, eles são pessoas fantásticas. Sim. Essa dedicação que ele tem, esse carinho, essa empatia, tá? Eu brinco muito com meus sepultadores lá do Parque das Flores de Maceió, Legal. que agora não, que não tem jornal impresso, mas está nos jornais das Sim. digitais, que como ele carrega, ele vai na frente levando o caixão, ele é a pessoa mais fotografada de Maceió. Porque o político, quando é fotografado, morreu, mas ele está em todo político que morreu. Exatamente. Então, Exatamente. o nome dele até é o Paulo Sérgio, eu brinco isso. Ele diz, Paulo, você foi a pessoa que mais saiu na primeira página da Gazeta de Alagoas e já teve em Maceió. Porque toda vez que tem uma autoridade que falece, É a foto aqui. é ele pegando, entendeu? Ele tá levando É ali. ele. E essa empatia é legal, né? Sim. Qual é o setor que a pessoa vem para agradecer o serviço prestado? Sim. O nosso setor tem muito disso. Que a família Tá? volta, Volta, né, pra agradece. agradecer. Olha, você foi muito educado, você foi muito cordial, tá? Isso não acontece no prestador de serviço Não mesmo. de ar-condicionado ou de escola, e assim vai, Sim. né? O nosso setor tem essa característica. E o legal, presidente, é que, assim, mesmo a pessoa estando no seu pior dia, aquele é o pior dia. O que pra gente operacionalmente é mais um dia, é uma quarta-feira, uma quinta-feira, pra pessoa é o dia que eu perdi meu pai, Sim. o dia que eu perdi minha mãe. E apesar disso tudo, nós ainda conseguimos gerar uma experiência marcante de maneira positiva, ainda no pior dia da É pessoa. porque eu acredito também que essa volta dessa pessoa se dá muito a essa evolução que nós tivemos no setor funerário, né? Que, assim, igual o senhor falou que o Papa defunto, que era que tinha antes, né, essa visão. E essas famílias, ela tinha essa visão também. E muitas delas acham que vai chegar lá e vai ser esse tratamento. Quando chega, que vê esse acolhimento, Sim, que vê um profissional 100% preparado, sim. fala, meu Deus, aconteceu uma mudança aqui, né? Então, com certeza, isso se dá a esse trabalho dos empresários, Sim. de ter esse cuidado, de passar isso para a equipe, desse acolhimento e desse respeito ali no pior momento ali da Vida da pessoa, né? Da Não, vida da pessoa. não tenha dúvida. A gente falava muito, e nós, desse setor, era assim, não, eu sou um agente funerário, né? Sim, Ou eu sou um diretor funerário. Eu concordo com esse nome, mas hoje a gente não é só mais isso. Sim. sim. Nós somos do setor do luto, Do luto. Sim. porque não existe mais, é como eu falei, não existe só a Separação. funerária. Sim. Então, ele tem crematório, ele tem cemitério, ele tem PET, ele tem serviços agregados, que está muito maior que apenas o funerário. Exatamente. É todo o luto, é a cadeia do luto, tá? Sim. Cada um com sua dedicação mais específica, Sim, exatamente. mas é a cadeia do luto, Sim. tá? Dificilmente hoje tem um empresário que só vai fazer. E se ele só está naquele setor, Ele ele já está querendo dar um partir passo pra outra. tá procurando um jeito ali já de se atualizar e partir para o outro E também. é tão legal o senhor falar disso, porque assim, antigamente, vamos falar do público comum, gente que, hoje a gente que está no setor, a gente entende a complexidade das Sim. empresas, os vários processos, vários profissionais, mas, por exemplo, uma pessoa de fora antigamente achava que num cemitério nem falava sepultador, só tinha um É. coveiro. Coveiro. Na funerária só tinha o cara que arruma o defunto. isso. Então, hoje a gente vê assim que Não, a evolução. a que- evolução, as empresas têm cada vez mais profissionais. Por exemplo, num cemitério a gente tem a parte de vendas, a gente tem a parte de cobrança, a gente tem jurídico, a gente tem o recurso humano que cuida de pessoas. Então, é um complexo inteiro, né, presidente? É uma empresa como qualquer outra do setor.
Isso. Antigamente isso era muito marginal. Ah, é um Sim. cemitério, é uma funerária. É. Mas não, só é uma empresa como qualquer outra do setor. Estamos. Você falou bem. Senhor. Nós estamos, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Sim. Lá, esse cemitério, o cemitério da gente tem 90 funcionários, Sim. tá? E tem sepultador, tem o que a gente chama oficial de obras, que é o que cuida da manutenção do jardim, tá? Tem o cerimonialista, que esse é peça-chave fundamental, Sim. que é o relacionamento da parte administrativa, das obrigações legais, documento, cartório, né? E até chegar ao óbito. Ponto de contato com a Contato. família, né? Tem floricultura, tem lanchonete, tá? Tem, como você disse, tem um rapaz do RH que cuida da saúde mental Então, dos e profissional dos colaboradores. colaboradores. Tá? E então tem o administrativo, o auxiliar administrativo, o financeiro. Tá? Nós somos empresas hoje, todas elas organizadas online, tá? Com a Receita, comunicação, paga a Receita, e tudo em dia com a Receita Federal. Então, nós viramos realmente profissionais, empresas do luto, tá? Sim. Que cuida uma empresa organizada para prestar o melhor serviço à sua população, aquele cliente que lhe paga por anos a fio. E você tem que estar pronto para atender o melhor momento. Imagine você receber por 20 anos uma contribuição de Nossa. anuidade administrativa, manutenção, e chegar na hora não prestar o Nossa, melhor não, serviço. É injusto. É injusto. É injusto. Totalmente. Com Totalmente. certeza. E Certeza. assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque assim, não é só dinheiro, não é só 20 anos que ela me pagou, mas é 20 anos que ela depositou a confiança em mim para que no dia que Sim. ela mais precisasse de alguém para estender a mão ali e cuidar dela, eu tenho que estar ali disponível. Então não é só o dinheiro, é Não assim, é só isso. são 20 anos de confiança. Pouquíssimos setores, presidente, as pessoas têm Essa fidelidade essa ali. fidelidade. Exatamente. Isso é muito raro. Isso é só, eu acho que só no setor. do luto mesmo. Eu acredito isso, tá? Porque até o setor médico, você muito, né? Sim. Você vai para um médico, eu sou cardiologista, médico, daqui a pouco eu já mudei Sim. para outro, mas a funerária escolhida, o cemitério escolhido, é muito difícil você ter essa mudança, porque é um voto de confiança que foi dado, Exatamente. que você atendeu Sim. e ele continua atendendo, tá? E você tem toda a razão. Eu não conheço nenhum outro setor que fidelize. Tanto é, por exemplo, seguro. Eu não sei qual é o seguro do meu carro hoje, qual é a empresa, mas eu sei que quem faz o meu plano funerário é o Previda e que o cemitério que eu tenho jazigo é o Parque das Flores. Exatamente. Então, eu já sei quem vai fazer o serviço que fez do meu pai, da minha Sim. mão, E o senhor da sabe minha mãe, pra que quem vai ligar. fazer para mim, para os meus filhos daqui a 20 anos, 40 anos, 60 anos. Sim. E se alguém precisar, ele já sabe para quem vai Isso. indicar, né? Pra quem Isso. vai ligar. Já sabe para quem vai ligar. É muito diferente. Realmente não existe relacionamento tão profundo, Sim. profissional, Sim. quanto as empresas do setor do luto. Eu imagino também que, para o senhor que é um gestor de unidade, é o presidente do sindicato, da associação, mas não deixa de ser um gestor de unidade, eu imagino que isso deve dar uma satisfação tão boa, assim, uma alegria Sim. no coração, quando uma pessoa fala que eu tô vindo aqui porque há 10 anos atrás vocês cuidaram da minha mãe, eu gostei demais. Exatamente. Isso deve dar uma Você- coisa vo- na gente, né? Exato. Todos os nossos funcionários, tá? Esse atendimento, tá? E quando ele vem com esse depoimento, Nossa, tá? já... É fantástico. E isso, as pessoas querem ser reconhecidas, aqueles funcionários. Como eu falei sobre o sepultador, Sim. ele é uma pessoa humilde que está ali fazendo sepultamento de um desembargador, de um governador, e a esposa do governador chegou e disse: rapaz, você Caramba. fez um trabalho que eu não vou esquecer nunca. Caramba. E não vai, porque Não aquele vai. momento vai É ficar única, na cabeça. marcante. É única. E essa retenção é fundamental. Sim. Por isso que a gente falou no início. Hoje não é importante vender. Sim. A venda é o carro-chefe da entrada de recurso da empresa. Mas ela entrar e ela sair, eu não posso ter esse ciclo de vai e vem. Sim, exatamente. Ele tem que entrar e ficar. E só fica
com a prestação de serviço bem feita, com a dedicação e com a Sim. empatia. Você prestando o melhor serviço para o seu E a cliente. gente Caramba, percebe que eles que fala. fazem, igual você falou, de um desembargador, de um governador e de uma família também extremamente humilde que chega ali. Sim. O tratamento e o atendimento que eles têm, a preocupação é um só. Você falou, porque o desembargador são poucos, Sim, mas a população é que são grandes. exatamente. A gente faz o enterro do desembargador uma vez por ano. Exato. E a gente faz 200 enterros por mês do comum. Sim. Eu, Eles- você, Sim, sim. como nós aqui, Sim. tá? E é a mesma O mesmo- dedicação, Sim, a mesma empatia, a mesma qualidade de serviço. exatamente. E é isso que foi bacana no plano funerário. Ele criou, do mais rico ao mais pobre, a mesma qualidade de atendimento. O cemitério até se segmenta o cemitério mais caro para o mais barato, Sim, tal. Mas na área funerária, na área de atendimento e na área do serviço, hoje é igual. Tá? É lógico que a gente tem o diferencial, que você até quer comprar uma diferença de urna e assim vai. Mas 90% da população usa o que pagou, não troca a urna. Exatamente. Usa aquele plano proposto pela empresa e que ele está satisfeito com aquela entrega do serviço realizado. Caramba. bom, Que fala, que fala. então eu Muito acho que bom. nós já estamos aqui há 50 minutos conversando com o presidente. Ah, não, a gente nem percebe. Foi rápido. O tempo muito passa rápido. voando. Exatamente. Nós gostaríamos, assim, de pedir para o senhor, se de repente a gente esqueceu de falar algum assunto assim, deixar o senhor bem à vontade, o senhor, né, Alexandre? Mas eu queria ainda assim fazer uma provocação, presidente, para aquela pessoa que Isso. hoje se sente sozinha, se sente perdida, não sabe para que rumo tomar. Ah, será que eu continuo com a minha empresa funerária? Porque a gente está entrando também numa área muito de sucessão. Será que eu fico? Será que eu vendo? Será que eu continuo? Eu queria que o senhor desse uma palavra, presidente, para essa pessoa, um caminho do que fazer. Por que continuar no setor funerário? Eu entendo Senhor? que você continue nesse setor. Como nós falamos aqui, esse setor é um setor que é viciante. Depois que você entra, você não quer mais sair. Exatamente. Talvez porque você percebe Sim. que você amenizou a dor do outro. E nada mais reconfortante que você ajudar alguém. Então, nós somos empresários, nós temos lucro, nós trabalhamos para isso, mas o maior lucro é ver que aquela população, que aquele atendimento que nós fizemos, aquele serviço realizado, deixou aquela pessoa mais leve, Sim. mais confortável para enfrentar o dia a dia que vai passar a partir daquele momento. Tá? Então, venha para o setor, se inscreva realmente na Assembly Sincep, se comunique com seus concorrentes até, Sim. porque essa troca de ideias é que vai melhorar o seu serviço. Sim. Ontem mesmo, tivemos com uma pessoa que tem um cemitério em Manaus, que não é associado, passando o cemitério instalado há pouco tempo, e nós falando, venha para cá, que você vai ter literatura, Sim. vai ter conhecimento, vai ter network para fazer a sua carreira como empresário Sim. do setor do luto. Porque você não vai achar em livraria. E muito mais que administra. importante que isso tudo, muito mais importante que a literatura, eu digo o seguinte, você vai ter com quem contar, você vai ter um amigo para te esticar a mão e segurar assim, Isso. e te ajudar. Venha para o setor, se filie, se participe, a Assembly Sincep está aberta. Tá? Hoje a gente atende, como falou, de cemitério, crematório, funerária, e venha participar. E participe de eventos, Legal. como a feira, Exato. essa feira que a gente está participando agora, FUNESP 2025, Sim. aumenta muito a sua capacidade de desenvolver profissionalmente. Sim. Não deixe de frequentar, não se isole. Venha participar, porque todo o setor realmente vai contribuir para o seu desenvolvimento profissional. Exatamente. Caramba, Está todo mundo aqui nesse evento, né? O Brasil todo, então é uma troca de experiência Exatamente. importantíssima, Muito, né? E que, muito. sem dúvida nenhuma, vai agregar aí no seu negócio. Então, foi igual o presidente falou, esteja aí nos eventos, participando dos cursos. Se movimente. Se movimente, não esteja parado aí, esteja sempre em movimento. É isso. Então é isso, estamos caminhando Presidente, aqui para o final da nossa
de mais um episódio. Mais um Gê? episódio. A gente quer muito agradecer ao senhor, a disponibilidade que o senhor teve de estar aqui com a gente, de tirar um tempo para falar com nós. Obrigado mesmo. Obrigada, de Para a coração. gente é uma honra mesmo, de coração, o senhor estar aqui com a gente. E falamos aqui de coisas incríveis, falamos aqui de coisas muito legais. E ver que o nosso setor, que é um setor que a gente ama, está cada vez melhor, está cada Sim. vez mais eficiente e cada vez cuidando mais das pessoas. Que no final, na última linha, é isso que importa. Cuidar das pessoas, né? É isso. A gente quer muito agradecer o senhor por estar aqui com a gente e nos colocar à disposição para o que o senhor precisar da gente, tá? Bom, Alexandre, Aline, realmente agradeço a vocês o convite, tá? Estou fazendo o convite que vocês vão para o fórum em junho. Tá? Não chama não, próximo. Falou que é evento, a gente está no meio. Vão participar, é interessante, tá? Já tem mais de 130 inscritos. Caramba. Tá? E ali em São Paulo, na Faria Lima, tá? E vocês vão ter muito a contribuir também na divulgação das atividades que nós vamos fazer lá. E eu quero realmente agradecer a vocês, empresário, por ter escutado a gente, vocês, profissional do setor, e estamos abertos, tá? O Sincep, através da Tati, lá como nosso diretor executiva, tá? O Sincep e a Assembra está aberto para contribuir com você no que for necessário. Muito obrigado a todos e um abraço. Obrigado, presidente. Isso. Estamos encerrando aqui mais um episódio. Lembrando que toda terça-feira, meio-dia, temos episódio novo. Acompanhe que o do presidente, daqui uns dias a gente já vai, né? Então, é isso. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. E se você gostou dessa conversa, se achou que te ajudou, não esquece de comentar aqui embaixo, não, o que você mais gostou. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa que você gostaria de saber, que a gente vai buscar essa informação para você. E se você gostou mesmo desse papo, terça-feira que vem a gente conversa de novo. É isso. É isso. O último recado, Assembra Sincep, tem Instagram, siga para você ficar por dentro de todas as informações. Não é isso? E o seu também, presidente? Se eu quiser seguir o senhor, como é que eu faço? É mais complicado, né? Eu passo para vocês depois. Segue lá o do Assembra, né? Do Assembra Sincep, que você vai estar por dentro de todas as informações, dos eventos. É Assembra Sincep. E tem um site também, assembrasincep.com.br. Não é isso? Exatamente. É isso. É isso. Muito obrigada. Até terça-feira que vem. Até.